noite, colegas, advogados e advogadas. Quero, desde já, dizer que é uma grande satisfação, uma grande honra estar dividindo esta manhã de conhecimento com os senhores e com as senhoras. Realmente, um evento dessa magnitude, com esse nível de organização, é motivo de honra, não para nós que estamos aqui apenas, mas para o próprio Estado de Pernambuco. Daí porque eu parabenizo os seus organizadores, doutora Eliane Costa, da Jus Pleno, doutor Ralson Ferraz, agradecendo verdadeiramente a honra que me é dada de estar aqui hoje com os senhores e com as senhoras. Quero saudá-los e o faço nas pessoas dos grandes mestres, dos grandes professores e advogados, quais sejam o professor João Olímpio e o professor Roque de Brito Alves. Ficam todos saudados nas pessoas desses baluartes da advocacia criminal e das ciências criminais. Quero fazer também uma saudação especial a quem me deu a oportunidade de, há 18 anos, ingressar no História da Advocacia Criminal, onde eu encontrei a minha vocação, que é o doutor Eduardo Trindade. E fica o meu agradecimento de público. Pois bem, meus colegas, e a emoção não poderia ser outra, porque, como eu costumo dizer, eu sou única e exclusivamente advogado. Ainda no primeiro período de faculdade, tive essa grata oportunidade e entrei no História da Advocacia Criminal e de lá não mais saí. Foram uns 5 anos de curso, mais uns 5 ou 7 pós-formado, e lá se vão 18 anos dentro dessa paixão que é a advocacia criminal. E eu pego esse gancho para lhes dizer que desde lá, desde tenridade, digamos assim, desde o início, eu escuto falar, e tenho certeza que todos aqui escutam, desde o seu primeiro dia na seara criminal, que advogar está difícil. Nós escutamos desde sempre, advogar está difícil. No meu caso, eu já escuto isso há 18 anos. Os mais experientes dizem, advogar está difícil. E eu chego à conclusão, colegas, que não está difícil advogar. É difícil advogar. É difícil advogar. Isso por um motivo simples. É difícil advogar porque, como sabemos todos, o advogado é a última trincheira entre o arbítrio e o Estado democrático de direito. O advogado é aquele que, em nome de terceiro, defendendo o direito de terceiro, vai se contrapor aos arbítrios do Estado. O advogado é aquele que está na ponta, resistindo contra os avanços antidemocráticos, em detrimento do direito de defesa do cidadão, em detrimento de todas as demais garantias constitucionais caras ao Estado de Direito, ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal. Então, meus caros, não está difícil advogar. É difícil advogar. Daí por quê? Aquela frase de Sobral Pinto é sempre atual. A advocacia não é profissão para covardes. Mas não somente não é profissão para covardes, mas também não é profissão para aqueles acomodados que param num tempo, que pegam as suas petições mofadas e a cada momento quer utilizá-la nos novos processos, que não se atualiza com a jurisprudência, sobretudo com a doutrina, porque nós, advogados, somos responsáveis por formar a jurisprudência. Nós é quem levamos as teses aos tribunais, então nós não podemos nos renovar do ponto de vista do conhecimento a partir simplesmente da jurisprudência. Nós temos que beber da fonte, que é a doutrina.
Então, não apenas precisamos de coragem para advogar, mas precisamos, sobretudo, em momento como o que nós vivenciamos hoje, desses francos avanços antidemocráticos, estarmos atualizados com a doutrina e com o melhor do direito criminal no nosso caso. E eu falo, meus caros, fazendo essa introdução, do direito de defesa em especial. Desenganadamente, o direito de defesa em momentos como o que nós vivenciamos, em que há uma verdadeira investida contra as garantias fundamentais caras aos cidadãos, notadamente no processo penal, o direito de defesa é um pilar do Estado Democrático de Direito, defendido, no caso concreto, pelo advogado criminal. E nós observamos, diuturnamente, essas investidas contra o direito de defesa. Vou tentar sintetizar em 3 vertentes. No dia a dia forense, ou seja, na praxe do dia a dia, na labuta, nós observamos verdadeiras distorções da sistemática processual penal. Nós observamos investidas sob a perspectiva legislativa e nós observamos a tentativa de vulneração do direito de defesa a partir dos ataques ao exercício do munus advocatícios. Então, sob essas 3 perspectivas, nós percebemos os ataques ao direito de defesa na praxe, no dia a dia forense, na legislação e no tocante ao exercício da advocacia. Para tentar trazer aqui alguns exemplos, sei inclusive que temos uma plateia composta em sua grande maioria, ou ao menos a metade, por estudantes, tentarei trazer aqui alguns exemplos dessas investidas sob essas 3 perspectivas. Sob a perspectiva da praxe, quem é advogado vivencia diuturnamente verdadeiras distorções da sistemática processual penal com o objetivo de vulnerar o direito de defesa e se aplicar aquela condenação que, a bem da verdade, já está programada desde o nascedouro da persecutio criminis. Por exemplo, quando se cita o acusado, ele é instado a apresentar a sua resposta à acusação. Vou trazer aqui alguns exemplos realmente do dia a dia. Ele apresenta a sua resposta à acusação e, a despeito de não haver previsão legal, o que é que o juízo faz? Abre vista ao Ministério Público para que o Ministério Público se manifeste acerca da resposta à acusação apresentada pelo acusado. Ora, o contraditório já está estabelecido na medida em que o réu é denunciado, ou seja, há uma ação, ele é informado dessa ação e apresenta a sua defesa. O exercício do contraditório já está perfectibilizado. O contraditório, como se sabe, se divide em 2 momentos, em ação, em informação e reação. Houve uma denúncia contra ele, ou seja, houve uma proposta acusatória, ele foi citado, foi informado desta acusação e foi responder, de fato respondeu. Se perfectibilizou o contraditório. No entanto, com essa sanha punitivista que paira no judiciário brasileiro, haja vista, em regra, o réu lançar teses que rechaçam a proposta acusatória, tem que se instar a acusação para rechaçar a defesa do réu, sem haver previsão legal? Não. Isto é uma face, justamente, dessa sanha punitivista do Estado, que não se contenta com a defesa apresentada pelo réu, porque ela rechaça a proposta acusatória. Temos uma moda atual, ultrapassando esse exemplo, que é o seguinte: o réu, nos termos do artigo 396-A do Código de Processo Penal, apresenta sua resposta à acusação, tempestivamente arrola testemunha, e agora os juízes, alguém aqui talvez já deve ter vivenciado isso, os juízes
intima um réu para que ele justifique fundamentadamente a necessidade de intimação daquela testemunha por ele arrolada. Não há essa exigência no Código de Processo Penal. Por que ele teria que justificar a necessidade de intimação dessa testemunha? O Código de Processo Penal não exige isso. Está lá, arrolar testemunhas, vírgula, se necessário. Essa necessidade é de conveniência do réu, se ele tem condição ou não de levar testemunha independentemente de intimação. Não se exige a fundamentação do porquê que ela deve ser intimada. E aí, se nós observarmos, já aconteceu em casos concretos comigo, quando você vai lá na denúncia, o Ministério Público sequer pede a ouvida de testemunha, muito menos a intimação da testemunha, simplesmente sacode ao final da exordial o nome das testemunhas, e o que é que o juízo faz? Sem pestanejar, determina a intimação da testemunha da acusação. Ora, e a isonomia? E a paridade de armas? Por que não se intima o Ministério Público para justificar a necessidade de intimação da testemunha? Isso é, desenganadamente, a materialização do tratamento desigual conferido ao órgão acusatório e ao réu, ao cidadão. Recentemente, nós fomos procurados para atuar numa causa recente, inclusive, nosso colega Eduardo também está, e a gente se deparou com uma situação interessante. O ministro Luiz Roberto Barroso expediu um mandado de busca e apreensão para um gabinete de um determinado senador, e há, entre os pedidos que foi deferido, um subterfúgio a essa vedação à condição coercitiva. Ele defere o quê? Ele defere que no momento em que for realizada a busca e apreensão, seja o alvo daquela operação intimado para imediatamente comparecer à Delegacia de Polícia Federal, Departamento de Polícia Federal, a fim de prestar depoimento. Quer dizer, isso é um verdadeiro subterfúgio à vedação à condução coercitiva. Antigamente, o Código de Processo Penal não permitia a condução coercitiva do cidadão que jamais tinha se furtado ao chamamento da autoridade policial e realizavam a condução coercitiva a fim de desmantelar efetivamente, desarticular qualquer possibilidade de defesa. Ele era conduzido ao Departamento de Polícia Federal e lá era praticamente obrigado a prestar depoimento, porque o cidadão comum perante a Polícia Federal, sobretudo se desacompanha de um advogado, pouco provavelmente vai ficar em silêncio, vai invocar ou garantir o silêncio. Então, assim era extraída a informação que se queria. Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal declarou a impossibilidade dessa condução coercitiva, e aí a gente está começando a ver o resgate da prisão temporária, e eu fiquei surpreso com essa situação. A intimação para imediato comparecimento na Polícia Federal a fim de prestar depoimento. É um subterfúgio à vedação à condução coercitiva. Então, meus caros, isso nós vivenciamos dia a dia na praxe forense. Essa verdadeira distorção ao direito de defesa. E aqui falo em defesa do direito de defesa. Mas, sob a perspectiva legislativa, nós observamos o seguinte: diante dessas distorções da sistemática processual penal, o advogado diligentemente se insurge e impugna esses atos manifestamente ilegais. Essas questões vão parar nas cortes, as quais, a despeito de nós termos tribunais sob a perspectiva penal revestido de um verdadeiro recrudescimento, muitas dessas questões que nós levamos, e aí vem uma outra questão ainda na praxe, antes de falar da legislação, não existe mais hoje nulidade absoluta. Tudo é nulidade relativa. Quando se reconhece alguma nulidade, o Código de Processo Penal estabelece algumas situações que se configuram nulidade absoluta e relativa. Na verdade,
Não temos mais como se falar em nulidade absoluta ou relativa, porque os tribunais relativizam tudo ao seu talante. Os tribunais decidem conforme a conveniência, os tribunais decidem conforme a casuística. Sobretudo em se tratando de um caso grave, é aí que nós percebemos o verdadeiro aniquilamento do sistema de nulidade no processo penal. É uma fantasia, bem da verdade. Mas, voltando, os advogados se insurgem contra as nulidades, contra as irregularidades, os tribunais ou rechaçam ao talante da lei, ao arrepio da lei, ou veem que a legislação atual impõe realmente um tratamento garantista àquela situação jurídica. E aí nós observamos o seguinte, que essas vozes antidemocráticas são obrigadas a criar um novo projeto de lei para acalantar esse seu intento de vulneração das garantias constitucionais. E aí nós observamos que não é de hoje projetos da natureza, da estirpe desses 10 medidas contra a corrupção, bem como desse projeto anticrime. Por exemplo, essa questão da prisão em segunda instância não é novidade, essa pretensão de se executar a pena antes do trânsito em julgado. Existe o projeto Peluso. O ministro César Peluso criou esse projeto já muito antes das medidas contra a corrupção, com o propósito de quê? De antecipar a execução da pena. Mas aí, nessa onda lavajatista, nessa onda, com todo o respeito, eu não gosto muito de usar essa expressão, mas me parece que é a mais adequada, com esse espírito fascista de que se reveste essa tentativa de manobra legislativa, nós percebemos o quão o Estado está contaminado com esse instinto punitivista. Por exemplo, nas 10 medidas contra a corrupção, que na verdade não são contra a corrupção, são verdadeira alteração de toda a sistemática processual penal, e nem são 10 medidas, se encontra lá, por exemplo, a própria necessidade de se alterar a legislação sob a perspectiva deles para garantir a prisão em segunda instância a partir da confirmação da condenação, o que confirma o quê? O que confirma que o STF não pode ir de encontro ao texto da Constituição, porque é uma cláusula pétrea, e impor uma prisão a partir da condenação em segunda instância. Tanto não pode que o próprio Ministério Público Federal, nas suas 10 medidas, cria um dispositivo, um projeto de lei, que prevê a alteração da norma em vigor com o propósito de garantir a prisão em segunda instância. Quer dizer, se reconhece que não pode o próprio STF mudar uma cláusula pétrea, daí porque eles vão, através de um projeto de lei, tentam alterar o que está posto hoje no artigo 5º, salvo engano, 57, e no artigo 283. Mas está lá nesse projeto, com o propósito de vulnerar o direito de defesa do cidadão, um absurdo. Existe um dispositivo que textualmente diz, nesse projeto, que o Ministério Público estaria legitimado a produzir e apresentar prova ilícita contra o réu quando ele apresentasse um álibi, ou seja, quando ele apresentasse a prova da sua inocência. Quer dizer, o próprio Ministério Público Federal, o próprio Estado, cria um projeto de lei onde se prevê a possibilidade de o Estado produzir uma prova ilícita e se utilizar contra um réu que apresentou um elemento de prova comprobatório da sua inocência. Isso é revelador. Esse é o espírito dos órgãos de persecução hoje no país. Condenar por condenar. Esse mesmo projeto aniquila o sistema do habeas corpus, o remédio constitucional
que salva a todos dos arbítrios do Estado. Se isso não for uma tentativa de vulnerar o direito de defesa, eu não sei mais o que é direito de defesa. Chegando mais para próximo, projeto anticrime, de autoria do hoje ministro Sérgio Moro. Percebam, o nome do projeto é anticrime. Já parte do próprio título do projeto essa tentativa de quê? De manipular a população. Esse verdadeiro maniqueísmo. Por quê? Se o nome do projeto é projeto anticrime e alguém critica esse projeto, quer dizer o quê? Então ele é a favor do crime. Esse maniqueísmo já se vê desde o título escolhido para o projeto. Anticrime. E como o Cacá, inclusive, vai falar hoje, já falou, como se existisse algum projeto pró-crime. Mas o título é especialmente escolhido para o quê? Para que aquele que se insurja contra o projeto seja taxado de alguém que é a favor do crime. Mas esse projeto é muito mais criminoso do que isso. Aqui eu sei que tem tantos advogados que, assim como eu, adoram o Tribunal do Júri, têm uma verdadeira paixão pelo Tribunal do Júri. Está lá, professor João Olímpio, professor Roque, nesse projeto anticrime, a previsão de que, uma vez pronunciado, o cidadão vai logo a júri. Está nesse projeto anticrime. Quer dizer, o cidadão não pode mais pode, porque é a previsão, mas ao interpor um recurso em sentido estrito contra a pronúncia, pouco importa, ele vai ser levado a júri. Isso é um absurdo. E se esse recurso em sentido estrito for julgado procedente, desclassificando o delito de homicídio tentado, por exemplo, para uma lesão corporal, se excluir uma qualificadora, e essa eventual condenação do Tribunal do Júri, além de representar um verdadeiro prejuízo sob a perspectiva da economia processual, vai configurar desenganadamente um franco prejuízo ao cidadão, que no mínimo vai sair com a pecha de condenado. Ora, se o cidadão é pronunciado e cabe um recurso em sentido estrito, que tem por objetivo, por exemplo, afastar a própria autoria, afastar até a materialidade, desclassificar o tipo penal, excluir uma qualificadora, enfim, alterar substancialmente aquele panorama, como se permitir que o cidadão vá ao Tribunal do Júri desde já? Esta é a ânsia acusatória, é a ânsia de punir, é a ânsia de castigar. Esse é o estado em que nós vivenciamos, que nós vivemos atualmente. Como disse o Dr. Boris Trindade, no mais recente evento da Unacrim, nós somos uma pátria adoradora de castigo. E isso se retrata nas instituições. Mas esse projeto não para por aí. Ele prevê também a hipótese de o cidadão, uma vez julgado pelo Tribunal do Júri e condenado, ele ser, de imediato, preso a título de cumprimento de pena, de se executar a pena. Quer dizer, você vai ao Tribunal do Júri, o seu constituinte é condenado e ele obrigatoriamente se vê numa situação de, desde já, cumprir pena, quando cabe recurso de apelação contra essa condenação, quando posteriormente cabe recurso especial, extraordinário, e não raras vezes nós observamos julgamentos pelo Tribunal do Júri anulados, seja porque a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, seja porque uma nulidade ocorrida ao longo do julgamento, e essa execução provisória após julgamento do Tribunal do Júri, se eventualmente o julgamento for anulado, quem é que vai devolver a liberdade do cidadão durante esse período que ele ficou preso? Então é este o perfil que hoje, infelizmente, a sociedade aplaude. Este é o perfil das instituições responsáveis pela persecução criminal. E nós, senhores,
enquanto advogados, como se disse, temos o dever, não apenas de compromisso com o seu constituinte, mas um dever inerente ao nosso ofício, que é considerado munus público, daí porque está lá no artigo 133 da Constituição Federal, a única profissão prevista na Carta Magna e tida como indispensável à administração da justiça, a revelar o nosso munus público, somos nós, senhores, que temos a obrigação de se contrapor a esse tipo de pensamento antidemocrático, que, no final das contas, deságua não no criminoso do colarinho branco, não nos poderosos da República, expressões essas tão ao gosto daqueles que empolgam o populismo penal. Não. A grande massa carcerária não é formado por este público. É formado por preto, pobre, enfim, os desassistidos socioeconomicamente. Esse desvirtuamento vai desaguar nos mais vulneráveis do ponto de vista socioeconômico. Vai ser para o sobrinho daquele cidadão que vende cachorro-quente na esquina, o filho da moça que passa sua roupa, que volta e meia você é abordado para tirar uma dúvida, oh, fulano foi preso, estava com cigarro de maconha. Quem vai sofrer as consequências, meus caros, são esses. Não é o criminoso colarinho branco. E aí isso é mais um elemento retórico para se legitimar essa investida antidemocrática que vulnera não apenas os cidadãos, mas mais desassistidos, mas toda a sociedade. Você vai esperar isso bater a sua porta para se surgir? Não, notadamente se você for advogado. Notadamente se você for advogado, porque aí você tem um dever de enfrentar esse tipo de situação. E essa é a realidade em que nós, atualmente, laboramos. Investidas sob a perspectiva legal, sob a perspectiva da praxe forense. Mas não para por aí, porque, como acabo de dizer e já disse desde o início, a última trincheira de resistência é o advogado. E aí a gente vem para aquele terceiro panorama, que é o ataque à advocacia. Temos vários exemplos recentemente, alguns dos quais eu tive a oportunidade de comentar. Um deles, inclusive, vai estar aqui conosco nesse seminário. Quebra de sigilo bancário de escritórios de advocacia, a fim de não criminalizar, não a título de imputação ao advogado, mas com o propósito de chegar a alguma informação relevante em detrimento do seu constituinte. Quer dizer, se está quebrando o sigilo do advogado a fim de se atingir o cidadão que lhe confiou a sua defesa. Investidas em escritórios de advocacia, recentemente, um baluarte da advocacia criminal teve, não diretamente no história atual dele, mas no endereço anterior, uma busca e apreensão deferida. Temos informações de quebra de sigilo telefônico para se obter conversa entre advogado e cliente. Nós temos casos aqui até em Pernambuco, em Recife, colega advogado que estava conversando com seu cliente, a autoridade policial sabia que se tratava do advogado e, como se desconhecesse esse fato, jogou no pedido de quebra de sigilo bancário um tal de fulano, que na verdade ela sabia que era o advogado X. E foi quebrado o sigilo telefônico do advogado. O desembargador deferiu. Se descobriu e a OAB, além das medidas adotadas pelo próprio advogado na seara administrativa e criminal, a OAB promoveu o desagravo. Isso aconteceu aqui. Isso não é coisa distante de nós, não. Isso aconteceu aqui. Então, meus caros, e eu posso
só para trazer algo que me parece atualmente alguns um tanto quanto distante, domingo eu estava em casa com meus filhos e, na condição de presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB Pernambuco, recebo um telefonema de um presidente subseccional dando conta de que um advogado estava na delegacia X e, expressamente, o delegado disse que não ia dar acesso ao seu constituinte, ou seja, o advogado não ia ter acesso ao seu constituinte que estava lá recolhido. O presidente da subseccional falou com o delegado foi peremptório, dizendo que esse era o entendimento dele e que não deferiria. Quer dizer, mesmo já prestes a entrar em vigor a nova lei de abuso de autoridade que coíbe especificamente essa conduta. Fui levado a ligar para a corregedoria, falar com a pessoa da mais alta patente nesse órgão, dizendo que, se em meia hora não fosse concedido o acesso ao advogado, a OAB ia ingressar com as medidas cabíveis, não apenas contra o advogado, mas contra aquela autoridade com quem nós falávamos, com quem eu falava ao telefone. E em meia hora, foi concedido acesso ao advogado. Essa é a força da advocacia. Essa é a altivez que nós, enquanto advogados, temos que ter para velar pela legalidade, pelo devido processo legal, em suma, pelo direito de defesa do cidadão que confia a defesa dos seus direitos a nós, advogados. Essa é a nossa missão constitucional. Não podemos ter receio de ser contra-majoritários, não podemos ter receio de qualquer investida contra o exercício do nosso honroso munus. Essa é a nossa missão. E que nós fiquemos atentos, porque, infelizmente, se observa muitos advogados, muitos mesmos, incautos talvez, aplaudindo medidas desse jaez, de toda essa natureza que eu acabei de falar. Confunde direito com política e, inebriado dessa infeliz simbiose, empolga alvízaras a medidas, atos, leis, posturas antidemocráticas, indo de encontro ao juramento que fez quando foi admitido pela Ordem dos Advogados do Brasil. Essa não é a postura que um advogado deve ter. A postura do advogado é em defesa da cidadania, é em defesa das garantias constitucionais, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. De modo, senhores, que a minha fala, que a bem da verdade é uma troca de experiência, é uma conversa franca de abertura desse belo evento, é no sentido de conclamar a todos os senhores e todas as senhoras, notadamente os futuros advogados que aqui estão, para, numa só voz, transformando-nos em um só corpo, num só bloco, rechaçarmos toda e qualquer investida antidemocrática contra o direito de defesa de todos nós, cidadãos, que tiremos as vendas dos olhos e exerçamos com dignidade essa nossa honrosa missão. Muito obrigado pela atenção de todos.